Shalom, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso culto de Rosh Hodesh, um tempo novo que se estabelece na sua vida, na sua casa. Nós entramos no mês de Tammuz e com a bênção do Eterno, muitas coisas serão ativadas na sua vida e que esse tempo seja um tempo de novidades do céu. Também está aberto o portal para as nossas primícias, ofertas e dízimos nessa cabeça de mês. Você já conhece como funciona e sabe que se você não conseguiu ainda, não recebeu e não tem esse tempo estipulado dentro do mês, porque não fecha exatamente com o que a gente recebe, você pode fazer isso de forma profética. Mas não esqueça que começou agora às 18 horas e vai até às 18 horas de amanhã para que você faça isso e cumpra um movimento do Eterno. Não é uma questão de que você não possa fazer depois, mas tem uma instrução para que você faça nesse tempo e que você consiga alinhar a sua vida ao Moedim do Eterno. É muito bom estar com você aqui e sabemos que o Senhor tem preparado e reservado esse tempo. A festa da Lua Nova, o início do mês, o Senhor tem decreto sobre sua vida e nós vamos falar sobre isso e nós vamos crescer nesse conhecimento até que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, viver cada decreto, cada momento estabelecido e estar com a nossa vida plenamente alinhada com o nosso Pai, assim como Yeshua HaMashiach viveu a sua vida alinhado ao Pai. Nada falo por mim mesmo, tudo que o Pai me diz eu falo. E assim ele começava a dizer que toda a sua vida estava alinhada aos propósitos, cumprindo cada momento. Isso seja uma realidade na sua vida e que você possa desfrutar nesse mês das bênçãos do Senhor, em nome de Yeshua. Queridos, nós vamos ver, como de costume aqui, tivemos já um momento de louvor. Hoje foi escutando a música aí, mas teve a nossa música sobre Abrahá, teve a nossa música também falando da festa da Lua Nova, e que você seja edificado com essas canções também, alinhando a tua mente, teu coração aos propósitos do Eterno. Nesse momento, nós vamos iniciar aqui o nosso culto falando, eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos colocar um vídeo aqui do mês, mostrando todo o que carrega o mês de Tammuz. Então você pode fazer anotações, depois fica gravado, você pode olhar de novo e ficar bem atento aos movimentos. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que não existe algo que possa contrapor-se ao Eterno. Tudo está debaixo do seu comando. E não há nada que Yeshua não possa vencer, porque ele é o nome acima de todo nome. E nele, por ele, através dele, foram feitas todas as coisas. Entretanto, movimentos malignos que se estabelecem, onde as pessoas começam, através da idolatria, levantar tronos, estabelecer adoração a essas entidades. Então, eles fortalecem a ser raraço, a inclinação para o mal, e colhem na sua vida problemas. Colhe na sua vida desalinhamento e, acima de tudo, ataques malignos que vão tramitar no Tribunal Celestial. O que nós fizemos aqui nesse tempo de estudar o mês? Nós identificamos para que nós não venhamos a ser seduzidos, enganados e roubados naquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Então, algumas pessoas ficam dizendo, mas eu creio no nome de Jesus, eu sei que você crê, mas você conhece a estratégia do maligno para tentar roubar você dos princípios? Isso que nós estabelecemos em Rosh Hodesh. Nós estamos preparando você para que quando algo vir na tua cabeça, uma voz, uma frequência, alguma coisa que possa tentar desalinhar você se lembre, isso aqui é ataque maligno, e possa ter os armamentos. A palavra fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então você pode destruir tudo aquilo que se levanta contra você, conhecendo e estabelecendo o nome de Yeshua HaMashiach e o poder do seu sangue sobre a sua vida. Vamos assistir o vídeo então, e depois eu quero estar orando com você a respeito desse tempo, desse momento tão poderoso, e já começar a liberar sobre sua vida aí também a proteção do Eterno nesse mês. Rosh Hodesh, mês de Tammuz. O mês de Tammuz é o quarto mês do calendário bíblico. É marcado pela construção do bezerro de ouro, recebendo o nome dos deuses pagãos. Neste mês, temos que ter cuidado com a idolatria. Mas por causa da infinita misericórdia do Pai, há uma porta aberta para aqueles que desejam fazer techuvá. Esse é o mês para vivermos intervenções sobrenaturais no meio das batalhas. O Senhor deseja limpar a nossa visão de toda a idolatria. É liberada uma unção que tira as escamas dos olhos. Mês em que devemos vigiar os caminhos que andamos, guardar os olhos e o coração,
para que não venhamos nos desviar de Yeshua. Os judeus acreditam que os dias dos meses de Tamuz e Ave, que é o mês atual e o seguinte, são os mais propensos a perigos, que por isso deve-se evitar situações arriscadas. Reveja a progressão da sua vida, avalie suas alianças, pare para fazer os ajustes necessários e vigie os olhos e o coração para que você não se desvie do bom caminho. Tamuz é o primeiro mês da estação do verão espiritual. Nessa estação, o Senhor libera uma unção de força e rompimento, a unção do boi selvagem. Chegou o tempo daquilo que foi gerado nascer. Tribo de Ruben. A tribo de Ruben traz a bênção da visão espiritual, força e multiplicação. Ruben era o primogênito, mas perdeu para José. Ele foi comparado às águas turbulentas, mas apesar de tudo, teve o verdadeiro arrependimento. Cuidado com qualquer tipo de descontrole ou impulsividade. Não caia na justiça própria. Deixe o Espírito do Senhor moldar o seu temperamento. Ministro do mês. O ministro do mês é a letra Het, que significa luz irradiando de seus olhos. Trono. Este mês, fortemente estará atuando o trono de Lilith, ligado ao signo de Câncer. É quem rege muito forte nesse mês. Conhecida também como a deusa da lua, Diana, Selene, Ísis, a mãe dos gigantes, que promovia a união entre homens e demônios. Esse trono age nas áreas sexuais e feminismo, mistura a imoralidade com magia e rastreia os seres humanos através de códigos de iniquidade no DNA. Mas o Senhor tem revelado segredos para a purificação do nosso DNA e aberto caminhos de vida para seu povo. Tome posse. A chave da vitória é a videira verdadeira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma. João 15:5. Amém, queridos, que poderoso. Olha só quanta instrução, e como eu falei antes, nós não podemos temer as apropriações malignas nos tempos, mas nós precisamos nos fortalecer no calendário, no moedinho do eterno, para que nós sejamos protegidos. Como foi falado lá, já estudamos essa paraxá, quando Bilã tenta lançar o Mazal, ou o poder do zodíaco contra Israel, ele acaba deduzindo, e concluindo que contra Israel não há Mazal, não há sorte, não há nada que possa ser lançado, porque estão debaixo da Torá. É isso que nós vivemos e é isso que tem para a sua vida. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Yeshua, debaixo dessa palavra, debaixo desse entendimento, nós queremos entrar nesse mês, Senhor, já protegidos pelo sangue de Yeshua, porque sabemos que a vitória é nossa. E nesse tempo de rompimento, Deus, na vida dos meus irmãos, sobre cada um aqui, haja, Deus, as novidades, tudo que foi plantado, seja uma colheita abundante. Tudo que foi, ó Deus, organizado, vem agora com força, ó Deus, para rompimento e vitória, e que haja sobre cada um, ó Deus, a consciência de que tudo aquilo que eles estabeleceram no Senhor, agora o Senhor trará nesse tempo espiritual a vida, a existência e também com multiplicação e poder. Nós oramos abençoando cada um, em nome de Yeshua, amém e amém. Amém, queridos? Que você receba isso na sua vida e já comece a desfrutar desse tempo. Eu quero explicar aqui algumas coisas desse mês, aprofundar um pouquinho mais. Depois nós vamos ter o nosso momento de fazer as nossas ofertas, primícias e organizar. E em seguida, no nosso protocolo aqui, nós temos a nossa ceia de hoje, Então espero que você tenha preparado aí, sempre cabeça do mês, é o nosso tempo de ceia. Está aqui preparadinho, estamos aqui com o pão, estamos aqui com o nosso suco de uva, prontos para a nossa celebração. Amém? Vamos lá então. Pode colocar os slides, por gentileza. Tamuz, A letra o mês de Tamuz. A letra hebraica desse mês foi falado ali é Het. A letra Het pode representar tanto Raim, que é vida, quanto Het, que é pecado, simbolizando a escolha entre a vida e a morte.
ou entre a conexão e a separação. Então, quando nós falamos do ministro do mês, nós temos que tomar cuidado, porque sempre há dentro do ser humano essa condição de fazer escolhas. A inclinação para o mal, a inclinação para o bem. Nós podemos vencer em Yeshua, sim, ele já venceu todas as coisas. Mas a escolha continua sendo sua, para aquilo que você vai avançar ou não. Então, fique bem atento a respeito disso. Escolha a vida e não a morte. Escolha acertar as coisas do eterno e não padecer. A tribo que nós temos nesse mês é a tribo de Ruben. O primogênito que, apesar de suas falhas, demonstrou arrependimento e a capacidade de retornar. É tempo de Techuvá. Nós vamos falar sobre Techuvá nesse mês. Então, o que acontece? Ruben, ele acabou se envolvendo com a esposa do pai, que era a criada Bilá, né? Que era... Como é que é o nome dela em português? Me esqueci. Mas, enfim, e ele acabou... então, profanando, preste atenção, acabou profanando o leito do seu pai. E por causa disso, ele perdeu o direito da primogenitura e foi passado, então, para José. Bila, né? Obrigado. Então, foi passado para José, foi passado também depois para Efraim e Manassés, para Judá e para Levi. Olha as bênçãos que ele ia ter: a bênção do governo de Judá, a bênção sacerdotal de Levi, a bênção da multiplicação, que era a bênção sobre José, e aí tu vai ver Manassés, tudo isso por causa da sua profanação. Entretanto, a palavra nos mostra que ele teve também, o primeiro modelo de arrependimento. E ele demonstra no seu escrito, não tem um momento escrito na Torá de arrependimento, mas as suas atitudes, os seus frutos são frutos de arrependimento. Ao ponto de, em um determinado momento, ele ofereceu seus próprios filhos em reparação de um erro que ele estava, se caso alguma coisa acontecesse com o filho mais novo do seu pai. Então, corrigindo também o que ele fez com o próprio José. O que está mostrando para nós? Que nós estamos passíveis a erros. Entretanto, nunca é tarde e é importante fazer techuvá. No que depender de você, primeiro não falhe. Se caso falhar, volte, retorne e organize a sua vida. Isso é muito importante nesse período que nós estamos vivendo aqui. Signo zodiacal a ser combatido. Só para você explicar para você alguma coisa aqui, nós não nos movemos pelo zodíaco. O que é o zodíaco? O zodíaco é algo criado pelo próprio Deus, está lá em Jó 38. Entretanto, as energias que eles movimentam, a energia zodiacal, ela existe até mesmo no teu nascimento. Porque Deus criou essas coisas. Entretanto, a regência disso não nos pertence, porque nós não somos regidos por Mazal, que é o zodíaco. Nós somos regidos pelo Eterno. Nós não confiamos no relógio. O que é o Mazal? O que são as constelações? São um relógio que marca os tempos do Eterno. Nós não somos regidos pelo relógio que ele construiu. Nós somos regidos pelo Eterno. O relógio mostra as horas. Agora, você não pode estar preso a ele, mas se situar para que isso organize. Então, quando nós olhamos o signo a ser combatido, não combatido também que é uma afronta. Não se preocupe que o zodíaco vai vir bater na sua porta, vai ficar te perseguindo e você tem que fugir. Não, não é isso, queridos. Só que quando as pessoas se orientam pelo horóscopo, por exemplo, que é uma condição bem esotérica e mística, que invoca questões da maldade e não do próprio Deus, as pessoas estão sentenciando a sua sorte aos astros. Nossa sorte está na mão de Yeshua HaMashiach e do nosso Pai, e não de um relógio estabelecido. Estão entendendo a diferença? Eu sempre explico isso porque algumas pessoas ficam confusas aqui, né? Então, olha só como isso é sério, né? Mas se você não entende a respeito disso, você sofre alguns ataques e não consegue entender. E acha que é Deus permitindo alguma coisa, ou o diabo se levantando, e às vezes é a própria vida sua sendo, na verdade, passando por frequências. Como quem já voou aí de avião sabe que em algum momento você está voando tudo bem feliz, de repente tem a turbulência. Você não pediu para entrar, mas ela veio e você vai ter que passar por ela. Então a turbulência
pode ser caracterizado por essa influência na sua vida que vai trazer uma instabilidade. Cuidado para não ceder à instabilidade. Então, o signo é o Câncer. E o caranguejo associado à emoção, intuição, lar, a proteção, mas também a vulnerabilidade e ao recolhimento. O caranguejo, então, nesse símbolo aqui, nesse arquétipo, que alguns confiam, mas que nós entendemos como sinais nos céus, ele mostra o quê? O caranguejo, ele é um bicho que ele se protege. Então, cuidado, ele influencia aí as tuas emoções, porque ele vive na água. Então, esse mês é um mês que vai conflitar as tuas emoções. Tá entendendo isso? Então, preste atenção. Vai tentar confundir a sua intuição. Vai fazer com que você fique no lar, mas não para a prosperidade do lar, mas como um refúgio. E lembre-se que o teu refúgio é o eterno. É o Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. E não a sua casa. Não olhe para a sua casa como um refúgio, como a casca do caranguejo que se encolhe quando se sente ameaçado para se proteger. Cuidado para não imitar movimentos zodiacais, dos arquétipos zodiacais, porque nós nos movimentamos conforme a Torá e conforme o poder de Yeshua HaMashiach. Pode digitar o teu amém aí, que é o momento. Você se movimenta no movimento de Yeshua. E você não é um caranguejo, meu irmão. Só para você. E caranguejo caminha para trás, tem todo um detalhe aí, né? Cuidado, você não é esse bichinho. Então, para dizer, eu sou de Câncer. E sem falar que Câncer tem todo um sentido aqui, né? Numa profundidade maior, que não é ideia aqui falar sobre Mazal. Mas você precisa entender. Então, ele vai atacar a proteção do teu lar. E vai trazer vulnerabilidade. E vai fazer com que você se recolha. Recolhimento é o ostracismo, né? Aquele momento em que você não quer encarar as situações que você precisa romper nesse mês. Porque é um mês de rompimento, entendeu? É um mês de rompimento. Se você se recolher nesse mês e ficar com medo, você não vai romper, meu irmão. Então, é o momento, é que nem a semente brotando, é você rompendo nas conquistas, em tudo aquilo que você fez, Deus vai romper na sua vida. Esse mês começa o rompimento, porque logo vem um momento de desfrute. Agora é o início do verão espiritual, né? No hemisfério, no outro hemisfério, né? Porque não é só no hemisfério sul, hemisfério norte, né? Mas é uma questão de localização. Não é isso que eu quero dizer, não é geográfico, é uma localização espiritual. Deus começa a romper na nossa vida. Quase como confundindo as palavras aqui. Olha só, o sentido que nós vamos olhar, então, nesse mês é a visão. Já foi falado no vídeo, eu só estou aprofundando um pouquinho mais aqui. O mês desafia a nossa visão espiritual. Como no pecado do bezerro de ouro, exigindo pureza de olhos para discernir a verdade. Então, cuidado com o que você está vendo. É um tempo de ajustar a sua visão, ampliar a sua visão. E não ser iludido pelos olhos. A condição humana é sempre querer trazer coisas reais à vista. É um tempo de você testar a sua emuná. Você ajusta os seus olhos espirituais. É claro que você vai ver coisas, os milagres de Deus rompendo na sua vida. Mas também você pode entender que nem tudo aquilo que Deus vai romper você vai conseguir ver. Mas você precisa crer e essa visão precisa estar ajustada. Porque às vezes o inimigo coloca verdadeiros bezerros de ouro para trazer a estabilidade na parte terrena, onde você começa a dizer, eu consigo ver, eu consigo tocar, é isso aqui que me sustenta. Mas na verdade, quando não entendemos o que Deus... Quando não vemos o que Deus tem para nós, nós cremos que Ele tem o melhor e que Ele está trabalhando mesmo quando você não está vendo. Amém? Então, faça esse ajuste nesse tempo aí. Deus vai trabalhar muito na sua vida sobre essa questão. Então, tenha pureza nos olhos, cuide dos seus olhos, cuidado com a questão... É um mês que vai falar muito sobre sexualidade. Essa questão... de Lilith, todo esse movimento aí é mais esotérico do que até mesmo judaico ou cristão, queridos. Isso vai dizer assim, então a gente crê no esoterismo? Não, a gente entendeu que o misticismo, a bruxaria, movimentam essas coisas para atacar a nossa vida. E nós não podemos ceder a isso. E como que são esses movimentos? Sedução.
tá? A questão do sexo, pornografia, tudo isso começa a se movimentar. Nesse mês, há um entendimento forte nisso aí. O sexo corrompido, perversão sexual, adultério, todas essas coisas vão começar. Vem frequências malignas de ataque sobre isso. A questão de você querer não... O diálogo, ele é corrompido entre o casal. Tanto que nós vamos ter aí nesse mês, prepare aí, muito em breve, nós vamos ter a nossa imersão Leito Sem Mácula. Se você não pôde fazer no ano passado, meu irmão, se prepare. No ano passado foi muito bom, mas esse ano vai estar melhor ainda. E já adianto aqui, vai sair livro, né? Já tem um livro, já estamos terminando o livro aí, Leito Sem Mácula. Meus irmãos, tá muito bom. Tá muito bom. Então, você vai aprender a tirar toda a mancha e toda a influência espiritual maligna do seu relacionamento. Tem coisas que você não faz ideia, que você pratica e que você desconhece. E não sabe que você está trazendo para o seu leito coisas que desagradam ao Senhor, que maculam o seu leito, que vão trazer, na verdade, distanciamento no casal. E são apenas correções. Esse é o mês de fazer essas coisas. A parte do corpo, meu irmão e minha irmã que estão aqui, que nós vamos receber alguns ataques aí, que nós precisamos olhar e prestar atenção, é a mão direita. Representa a capacidade de dar e agir. Que a mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, a respeito das ofertas e do tzedakah. Então, nesse mês, vai ter uma paralisação, uma tentativa, porque na sua vida não vai acontecer isso, porque você tem Torá, diga amém, mas vai tentar uma paralisação no seu ato de tzedakah, no seu ato de ofertas. Então, cuidado. É nesse mês que começam os rompimentos. Para rompermos, quem acompanhou o mês de Sivan, e todos os cafés com o pastor, nós falamos de finanças. No total, são 14 livros sobre finanças. Eu estava olhando ali. Nós apresentamos 12 mais 1, e agora tem um outro que tá para sair aí, que são 14 no total. Queridos, é muita coisa para você aprender a lidar com finanças. Então, todo o sistema da Torá para que você prospere. Ok, acabou Sivan, entramos em Tamuz. Agora o que acontece? O conhecimento que você tem vai fazer com que você rompa. E qual é o princípio que mais nós aprendemos no mês de Sivan? Tzedakah. Oferta. E só para testar você, meu irmão, porque nós vamos nos movimentar em cima disso, nós vamos ter aí, você sabe, né, que a nossa igreja online vai ter um encontro presencial aqui em Tabernáculos, mês de... Qual é a data? Não me lembro a data, né? 10 a... Não, são 7 dias. Mas o encontro é 10 a 12. 10 a 12? Tá. Isso. Sexta, sábado e domingo é o nosso encontro aqui. A festa de tabernáculo é uma semana toda e o nosso encontro 10 a 12. 10 a 12. Então você vai poder estar aí conosco. Se você quiser vir a semana inteira, tudo bem, meu irmão. Vai ter lugar para você ficar aí. A partir do dia 7 nós já estamos aí, todo mundo junto. Meu irmão, venha, dê um jeito de estar junto conosco aqui. Vamos estar, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Então, nós vamos nos movimentar nessa parte. E para que você esteja aqui, nós não temos as camas ainda feitas. Como que nós vamos fazer isso aí? Tá cheio de gente aqui pronto para fazer um milagre. O povo vai começar a fazer cama, nós vamos fabricar a cama aqui, que nem uma indústria. Meu irmão, nós precisamos comprar os ferros. Nos ajude aí, então. E o que é a tua oferta? A oferta, meu irmão, é para mim. Meu irmão, eu tenho cama. Eu estou muito bem de cama. Eu tenho o meu quarto, tenho o quarto dos meus filhos, tenho o quarto de hóspede aqui. Cama é o que não falta da minha casa. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos um leito para dormir. Mas agora, a cama que nós queremos organizar é para que você venha, diga amém, para que você esteja aqui e não durma no chão, meu irmão. Tem problema de dormir no chão? Não, nenhum. É que nós vamos comprar cama, colchão, a coberta, até uma irmã tinha doado, disse assim, apóstolo, não me esqueci, quando tiver as camas eu doarei as cobertas. Olha aí, quando tiver as camas eu dou a coberta. Então, meu irmão, como que eu vou ganhar coberta se você não ajudar nas camas? Olha só, já tá, a oferta das cobertas já está pronta, mas a pessoa quer cama. Então, o que eu quero dizer para você, nós vamos chamar você aí, inclusive pode ser hoje já, não sei se a gente fez algum grupo, como vai ser, depois a gente passa o link aí do grupo. Você que deseja ofertar, meu irmão, oferta o valor lá pra gente comprar os ferros, porque a mão de obra vai ser dada, solda, nós vamos comprar. A gente só precisa dos tubos de ferro para fazer umas beliches bem bonitas aqui para receber você. Vai ser tremendo. E o que acontece? Tá doido, o que eu vou estar contribuindo? Eu não vou fazer nada. Aí é o momento, no primeiro momento em que você tem no mês de romper
E quem estudou em Sivan sabe que você rompe quando você investe num propósito. Ô, meu irmão, não estou pedindo para você que vai comprar para construir uma igreja, não estou pedindo para você para comprar um terreno maior, não estou pedindo nada disso, estou pedindo assim, ó, se desafie nesse mês de Tammuz, para que você faça uma oferta. Se tu não consegue fazer a beliche inteira, dou uma cama, né? Depois a gente vai ver bem certinho o valor do beliche lá, quanto que a gente gasta de tubo. Eu não consigo fazer a beliche inteira, então dou de baixo mesmo, dou de cima, dou ao colchão. Ah, meu irmão, se movimente, porque vai ser lindo e acima de tudo, eu quero que você esteja aqui. Só para você entender, dar essa ideia aqui para você do que é a mão direita. Outra coisa também, que Provérbios 13,16 diz que na mão direita tem vida longa e na esquerda riqueza e honra. O ataque na mão direita também pode ser um ataque contra a sua própria vida. Tudo aquilo que tenta roubar a sua vida. Lembrando que o portal, o início desse mês, fala de vida ou de morte. Ou de vida ou de pecado. Então, cuidado, porque vão tentar contra a sua vida. Você viu que uma das recomendações é não fazer coisas radicais e perigosas nesse período? Não faça. Por exemplo, assim, por medo? Não, por entendimento espiritual. Digamos aqui, nós gostamos aqui a gente faz rapel, faz escalada, um monte de coisa assim. Mas eu não vou subir na torre de rapel ou terminar a fazer coisa de escalada nesse período. Porque está dizendo que esportes radicais, coisas mais perigosas, a gente deixa de fazer. Então, evite. Pronto. Porque você tem medo? Não, porque eu respeito os tempos do eterno em movimento nisso. Nada, alguém disse ali, né? Nada de explorar vulcões, né? Ô, meu irmão, dá licença. Nem andar de balão, não vai... Até, meu irmão, fica em paz nesse processo. Daí o pessoal diz assim, por que não faz em junho ou julho, agosto, os encontros aí em Giroá? Porque você vai ter que voar. Alguns vão vir de avião. Então quer dizer que não pode pegar avião nesse período? Não que não possa. Eu confio no eterno. Mas nós temos que entender que há movimentos nesse período. Não que o avião vai cair, meu irmão. Ano passado, por exemplo, lembra que nesse mesmo período eu tive um convite para ir a São Paulo. E aí, na hora que eu organizei tudo, fechou os aeroportos por causa da enchente. E se eu tivesse ido? Já tivesse saído? Então, assim, são situações que você não consegue controlar, mas que o Eterno nos dá uma direção dizendo cuidado com esses meses, porque na história sempre tem um movimento aí. Mas ele não é soberano sobre todas as coisas? Por isso que ele te ensina a viver bem. Amém? Então, cuidado aí com a sua vida também. Ali está falando vida longa. Então, a mão direita tem promessa de vida longa para você. A Sefirá, atributo dominante, é Netzar. Vitória e eternidade, a capacidade de perseverar e superar as quedas. Aí nós voltamos para Rubem. Errou, falhou, mas vamos superar isso e vamos vencer. Não é porque você falhou que você vai desistir agora. Supere a falha, não cometa mais, faça techuvá e avance. Vitória espiritual sobre os seus desafios. Vai ter desafios ainda, queridos. E você tem que vencer. É o tempo do rompimento. É a força do boi selvagem. Né? Então, meu irmão, um boi tem força o bichinho. Então pode saber que você vai andar na força do boi selvagem. Não, eu quero andar na força do Espírito. Eu sei, meu irmão, eu estou falando só do que a Bíblia fala a respeito do que você vai romper, como você vai romper. Alguém já tentou botar uma coleira num boi selvagem e sair passear para ele, com ele? Meu irmão, aquele bicho arrasta caminhão. Esse dia eu estava vendo aqui um programa que eu gosto muito de cachorro, eu tenho 3 pastores alemães aqui, né? Em casa. Então eu gosto desses cachorrinhos assim, queridinho. E aí eu tava vendo um documentário de um pitbull arrastando um caminhão. Um pitbull arrasta um caminhão. Então, queridos, assim, um pitbullzinho. Pitbull tem no nome, já tem um boi, né? Agora imagina um boi selvagem. O que esse bicho não arrasta? Então, só para vocês terem a noção da força que o Senhor vai te conduzir nesse mês, diga teu amém aí. Você vai ter a força em nome de Yeshua e vai romper como nunca você imaginou na vida. Por quê? Porque você está alinhado aos propósitos do Eterno. Tammuz é também um mês de grande potencial para retificação, Tikkun. É um período para purificar a visão, olhar além das aparências materiais e discernir a verdadeira presença divina. Então, discerna o que é
do Eterno. Retificar as ações, usar nossas mãos para o bem e bondade, corrigindo quaisquer desvios. Abraçar a Techuvá, inspirar-se na capacidade de arrependimento de Rubem para retornar ao caminho divino. Buscar a vitória mesmo em meio aos desafios. Perseverar e confiar na vitória divina sobre as forças negativas. Deus vai te fazer vencer em todos os aspectos. Amém, queridos? Essa palavra que eu queria compartilhar com você aí, para que você esteja preparado. Preste atenção, não deixa só o culto aqui e depois fica divagando por aí, não, meu irmão. Preste atenção e olhe isso aqui, porque provavelmente em algum período do mês você vai sentir essas frequências e esses ataques. Então é melhor você estar afiado para poder vencer na força e no poder do Senhor. Amém? Vamos para o nosso momento de dízimo, primícia e oferta, e você pode estar fazendo, se já não o fez, mas você pode estar fazendo agora nesse momento aí também. E depois nós voltamos aqui para fazer o nosso momento de ceia. Glória devida, entrem nos seus átrios de vida, com todo o coração, entreguem sem pesar, pois Deus ama quem com alegria sabe ofertar. Bem será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará. Quem oferta com alegria, nada faltará. Cada um dê conforme o que no coração determinou. Uma boa medida o Senhor prometeu e outorgou. Ele retribui, recalcada, sacudida e transbordante com graça e amor, vida plena nos garante. No altar do Senhor, ofertamos com fervor, e Ele multiplica a semente com amor. E será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará. Quem oferta com alegria, nada faltará. Cada um dê conforme o que o coração determinou. Uma boa medida o Senhor prometeu e outorgou. Ele retribui, recalcada, sacudida e transbordante com graça e amor, vida plena nos garante. Ei, ei. No altar do Senhor ofertamos com fervor, e Ele multiplica a semente com amor. E será dado a vocês uma medida cheia, transbordante de vez, pois a medida que usar, Ele usará. Quem oferta com alegria, nada faltará. Oh. Amém, queridos. Que Deus abençoe cada semente lançada nesse solo profético e que seja um tempo de grande colheita e rompimento. Conversávamos aqui nos bastidores, enquanto você ofertava aí, a respeito de algumas coisas que aconteceram. No ano passado, nesse período, nós fomos a Portugal. Foi bem difícil desde a ida, né? E conversávamos também as questões que nós falamos aí, né? Que o pessoal até citou. A questão do vulcão, a questão dos balões. Os ataques desse mês não começam na virada do mês. Satanás não espera. Só um pouquinho, para aí. Vamos começar a matar, roubar e destruir na hora que virar o mês. Não, começa antes. E você pode perceber que esses incidentes aconteceram nessa semana. Então, talvez você já está vivendo aí algumas situações. Quando nós fomos a Portugal, teve muito problema nesse sentido. Ao ponto de nós termos que trocar de voo, temos que
pegar ônibus foi uma situação muito complexa. E olha só, quando voltamos, nós estávamos lembrando aqui, foi mais ou menos esse período, teve 10 dias de diferença só. O pastor Jair estava junto lá, foi nos buscar em Chapecó. O nosso voo ficou 6 horas voando e não conseguia aterrissar. Atracou várias vezes. Pensa assim, um pavor, a gente não aguentava mais. Paramos em Curitiba para abastecer e a gente pensou, agora vamos soltar nós. Chegamos terra firme. Quando eu levantei, assim, pensei, agora não sei, eles abasteceram, levantaram o voo de novo, assim, por que não me deixaram aqui em Curitiba? Eu não aguentava mais ficar voando. E ficamos um tempão, queridos, foi tenso. Pessoas passando mal, pessoas vomitando no voo. Foi uma visão assim que eu digo para você, que eu não quero para ninguém. Como disse minha esposa, aquele dia a gente achou que a gente ia para a glória, né? Porque a coisa estava tão tensa naquele voo, estava todo mundo desesperado. Mas todo mundo, até quem não cria, acho que quando parou, quando desceu o avião, começou a crer, né? Aplaudiram, bateram, deram glória a Deus, deram aleluia. Foi quase uma conversão em massa de um Boeing inteiro. Mas, queridos, foi tenso. Então, nós temos que entender os movimentos, tá? Para que a gente possa viver de uma forma alinhada aos tempos eternos. Não com medo, queridos, não fique com medo, mas fique sabendo que há sempre uma tentativa nesses movimentos aí, nesses tempos. Tá? Vamos lá, então. Eu quero, com vocês agora, nós vamos passar para o nosso momento de ceia. Você preparou aí? Conseguiu separar o teu pãozinho? Se você não conseguiu, meu irmão, não fique assim, meu Deus do céu, não consegui fazer, e agora estarei em pecado. Não, meu irmão, você não está em pecado. Amanhã é Shabat, faça no seu Shabat. Vai lá, chama a tua família, reúne e faça esse momento. O importante aqui é que nós temos comunhão, estamos juntos, e é um tempo que a gente espera. Para mim, pelo menos, Rosh Hodesh, cada culto semanal é esperado. Eu gostaria muito de ver vocês todos esse momento. Claro que agora você está aí já de pijama, né? Muita gente aí está de pijama, dependendo do lugar que está. E daí não abre a câmera, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu mudei de plataforma para ver você, mas não tem problema se você não quer aparecer. Eu não fico magoado. Que começaram a abrir a câmera, né? Seus lindões. Olha aí, ó, quanta gente linda, meu Deus. Glória a Deus. Olha, isso me dá essa alegria, né, meu irmão? Pelo menos na ceia, né? Mostra esse rostão aí, mostra esse sorriso. Glória a Deus. Eu achei que estavam tudo dormindo. Não, estão tudo acordados aí, ó, preparados. Glória a Deus. Olha só, Thaís, Fragoso, tem alguém acenando ali, Williams. Olha aí, Shalom, Shalom. Quanta gente, meu Deus do céu. E agora, tem um monte de gente acenando. Tem uns que estão com o nome aqui, iPhone 13, outro iPhone, outros nomes aí. Deus abençoe cada um de vocês. É muito bom vê-los, mesmo que por aqui, por essa telinha. Mas eu creio, eu oro e peço ao Eterno que traga você aqui na festa de tabernáculos, que Ele providencie uma forma, que você venha aqui passar um final de semana conosco e ter essa comunhão juntos, que vai ser um tempo poderoso. Amém, queridos? Então vamos lá. Se você preparou, pega então o seu pão aí. Esse meu pão é gigante aqui. Dá até para dividir. Vou pegar um pedaço dele só aqui. Vamos lá então? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito és Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Vamos todos juntos comer? Eu até afastei um pouquinho aqui do microfone, né? Porque o pãozinho asa é meio crocante, que daí eu começo a mastigar, você fica ouvindo aí o meu barulho. Bênção, queridos. Estou esperando você aí. Você que está preparado, pega o seu cálice agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri hagafen. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Vamos todos juntos beber o cálice. Amém, queridos. Pai, nós te louvamos por esse momento tão importante, porque a tua palavra declara em Yeshua HaMashiach, ele falando que quem de mim se alimenta, por mim viverá, e nesse tempo que nós queremos é viver por ti, viver de ti, e estar no modelo do Mashiach, vencendo e rompendo nesse tempo. Pai, que isso seja unção sobre os teus filhos. Nós oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Que tempo precioso. Nós estamos aqui
prestes a encerrar o nosso culto. Só um recado antes de eu dar a bênção. Já até me preparei aqui que hoje vou dar a bênção sacerdotal. Esperando esse momento. E olha só, queridos. Você já se inscreveu para a nossa imersão? Quem sabia da imersão, abre aí para nós. Quem não sabia, melhor, né? Quem não sabia da imersão que nós vamos ter agora, final de semana. Imersão, fim dos tempos. Se você não fez ainda, meu irmão. Ó, eu sabia, já me inscrevi, glória a Deus. É domingo agora, nós não vamos ter Casa do Caminho. E o pessoal da igreja física que está junto conosco aqui não vai ter nem o culto à noite, queridos. Não vamos ter o culto público à noite, porque nós vamos emendar aí, ó, das 9 às 11 e depois das 15 horas, né? 15 horas, 19. Imersão a respeito do fim dos tempos. Vai ser poderoso, meu irmão. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Eu tô vendo aí se eu consigo organizar para presentear você com alguma parte, assim, um e-book, pelo menos, né? Não vai dar tempo de escrever livro, queridos. Mas eu quero presentear você com um e-book para que você possa pegar antes do momento, tá? Estou tentando, não estou prometendo, não estou defraudando ninguém. Porque dá muito trabalho mesmo. A gente trabalha aqui intensamente. Se eu conseguir fazer um esboço para vocês, aí fica melhor até para você não precisar ficar notando todo o tempo e consegue prestar mais atenção e vai acompanhando por ali. Meus irmãos, é claro que você tem que anotar muito, porque eu vou falar muita coisa que não está nem escrito, sabe? Mas vai ser muito bom. Então, estaremos juntos nesse domingo. Primeiro tem nosso culto Shabbat. Vamos estar todo mundo junto aí no Shabbat. Tá a nossa paraxá semanal. No domingo, então, uma imersão sobre o fim dos tempos. Meu irmão, tire as crianças da sala, né? Porque não deixe ninguém se assustar. E venha preparado, dá uma orada antes, dizendo assim, Senhor, não me deixe ter medo das coisas. É uma realidade que será descortinada, que pode ser um pouco assustador. Mas, na verdade, é uma preparação. Porque sempre, em meio ao caos, o Senhor traz um lugar de proteção para os seus filhos. O Egito desmoronou, queridos, mas Israel estava protegido em Gozen. Pode saber que o Senhor vai guardar um lugar de proteção para nós, mas nós precisamos nos preparar. Assim como houve a escassez no Egito e Deus levantou José, que você na sua família seja o José que traga uma mudança e não apenas vença o tempo de tribulação, mas também possa estar prosperando nesse tempo. Porque quando a tribulação chegar, nós só temos uma certeza: o Mashiach vem reinar sobre a terra. E essa é a nossa maior alegria. Nós não temos medo do que está por vir. Nós temos expectativa, porque um dos apóstolos, não me lembro agora se é Pedro ou Paulo, que fala que nós temos que amar a vinda do Mashiach. Então nós amamos e aguardamos a vinda dele sem medo, sem preocupações, porque ele reina sobre toda a terra e estaremos com ele. Amém, queridos? Deixa eu dar para você aí a bênção sacerdotal, então. E assim nós estaremos encerrando o nosso culto. Yeverechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha veruneka, Yissa Adonai panav elecha viasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar junto aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.